Eu vinha dizendo, a Lei 13.964, que é de 24 de dezembro de 2019, mas entrou em vigor um mês depois, ela apresenta alterações interessantes, importantes também no nosso sistema de cautelares. Primeiro, reforçou as compreensões da Lei 12.403 quanto à necessidade de utilização de cautelares não prisionais e tornou mais rigorosos os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Finalmente, fez a previsão da obrigatoriedade da realização da audiência de custódia, que era uma determinação do CNJ por conta de decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, proibiu a decretação de prisão preventiva de ofício, introduziu mais requisitos para decretação da prisão preventiva, estabeleceu a obrigatoriedade de uma revisão periódica da prisão preventiva, definiu critérios para fundamentação das decisões que decretam prisão cautelar e criou a execução provisória da pena apenas para as condenações a penas superiores a 15 anos decorrente de decisão do tribunal do júri, tá? Em primeira instância. É o único caso de execução provisória da pena. Então, esse reforço das 7 medidas, apenas uma recrudesce, digamos assim, o sistema de prisões, que é a última que eu acabei de falar. Todas as outras tentam criar alternativas viáveis para as prisões cautelares serem evitadas, na medida em que a gente tem uma escalada absurda, como eu já havia falado no bloco anterior, das prisões cautelares. Uma medida muito importante, saudável, digamos assim, é a utilização de medidas cautelares não prisionais. Essas medidas cautelares não prisionais são medidas cautelares diversas da prisão. Elas basicamente têm características que estão previstas no artigo 282 do Código de Processo Penal, com a redação dada tanto pela Lei 12.403, como pela Lei 13.964. Quais são essas características? Primeiro, jurisdicionariedade. Tá? As cautelares, mesmo sendo não prisionais, só podem ser aplicadas por decisão jurisdicional, decisão por um juiz. Elas só podem ser aplicadas se houver efetiva necessidade. Não se pode mais aplicar cautelares para as quais não se vislumbre necessidade da sua aplicação. E a necessidade que está lá no artigo 282, ela se dirige expressamente para a necessidade de aplicação da lei penal para a investigação ou instrução criminal. Portanto, percebam, só se pode aplicar cautelares se a aplicação da lei penal estiver em risco e, portanto, ser necessária a cautelar, ou se a investigação ou instrução criminal estiver em risco e aí ser necessária a aplicação de medida cautelar, ou desde que seja casos expressos em lei para evitar a prática de novas infrações. Para evitar a prática de novas infrações não é para qualquer medida cautelar, é para algumas medidas cuja finalidade esteja expressamente dita na lei, que é para evitar determinadas infrações. Terceira característica é a proporcionalidade. Proporcionalidade, o que significa isso? Que a cautelar ela deve ser proporcional à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou do acusado, daquela pessoa que está sendo investigada ou que está sendo, que já está acusada. Quarta característica, contraditoriedade. É preciso que o juiz
estabeleça o contraditório como regra prévia, ou seja, quando for requerida a aplicação de uma medida cautelar, é preciso que o juiz intime a parte ou o investigado para se manifestar sobre antes de decidir. E nos casos excepcionais em que ele não puder intimar a parte ou o investigado antes de se manifestar sob pena de colocar em risco a execução da própria medida cautelar, ele ainda assim deve estabelecer o contraditório posterior, ou seja, ele decreta a medida cautelar, mas ele intima a parte para que ela fale sobre, na medida em que essa cautelar pode vir a ser revogada. Ainda, a quinta característica, a cumulatividade. Essas cautelares elas são cumulativas. As cautelares não prisionais elas podem ser acumuladas. Elas podem ser aplicadas em conjunto, não precisa ser uma única cautelar. E por fim, a sexta característica, essas cautelares não prisionais elas devem ser preferíveis à prisão. Ao invés de decretar uma prisão, o juiz deve dar preferência a uma cautelar não prisional, se ela atender à necessidade, então o juiz deve evitar a prisão aplicando a cautelar não prisional. Essas são as 6 características das cautelares diversas da prisão. Tá? Essas cautelares, elas não podem ser aplicadas de ofício pelo juiz, né? Ele só pode aplicar, digamos, de ofício as cautelares, na verdade, perdão, ele não pode aplicar de ofício, ele só pode aplicar a requerimento das partes, né? Se já estiver no curso do processo, ou seja, a requerimento do Ministério Público ou a requerimento mesmo da defesa, muito embora haja discussão sobre se a defesa pode requerer a aplicação da medida cautelar, mas com a Lei 13.964 houve uma previsão expressa no parágrafo 2º do artigo 282 que poderia ser a requerimento das partes, não é? E isso durante o processo, e no curso da investigação pode ser requerido tanto pela autoridade policial como pelo Ministério Público. A lei não prevê a possibilidade de que a própria defesa peça, porque parece ser uma contradição que a defesa peça uma cautelar, mas nada impede que a defesa peça, como a gente vai ver, uma liberdade provisória que inclua uma cautelar, então indiretamente a defesa pede também a aplicação de uma cautelar não prisional. Então quem pode pedir? As partes durante o processo ou a autoridade policial e o Ministério Público durante a investigação. O juiz não pode decretar de ofício, embora possa revogar de ofício. E só o juiz pode decretar. O artigo 319 prevê quais são as cautelares não prisionais num rol em que se discute se esse rol é numerus clausus ou se esse rol é exemplificativo, e não parece haver espaço para um rol exemplificativo na medida em que o poder geral de cautela não se aplica ao processo penal. Então, o rol do artigo 319 das cautelares não prisionais é um rol fechado, é um rol taxativo, e ele prevê basicamente 9 medidas cautelares. 1. Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar as atividades. Portanto, é uma medida em que o juiz determina um período certo para que ele vá em juízo, ou mensalmente, ou bimestralmente, enfim. A proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, e aí, nesse caso,
expressamente para evitar o risco de novas infrações, como eu falei anteriormente, e, portanto, a proibição de acesso a determinados lugares tem que ter relação com o fato do qual ele é investigado ou acusado. Né? Então, por exemplo, se um sujeito está sendo investigado por ter praticado crime, exemplo, né, num estádio de futebol, faz sentido que ele seja impedido de frequentar o estádio. Terceira medida, proibição de manter contato com pessoa determinada. Então, quando essa pessoa vem dizendo que está sendo ameaçada, o juiz pode determinar que o sujeito fique proibido de manter contato com a pessoa ameaçada. 4. Proibição de ausentar-se da comarca onde ele está sendo investigado, quando seja conveniente para a investigação, ou onde ele está sendo já processado, quando seja conveniente para a instrução. E aqui, nesse caso, é um dos poucos casos que se admite que o juiz expanda um pouco para além da comarca, para permitir que o sujeito, por exemplo, circule em mais de uma comarca, ou mesmo que ele circule no estado inteiro ou no país inteiro. Então, a proibição de se ausentar da comarca pode ser uma proibição de se ausentar do estado, permitindo que o sujeito circule, porque, por exemplo, o seu trabalho pode fazê-lo circular em mais de uma comarca. Então, imagina um sujeito que mora em Petrópolis e trabalha no Rio de Janeiro, ele tem que poder circular, então o juiz pode delimitar a proibição de ausência a várias comarcas ou a uma amplitude maior. 5. Recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga. Isso não é prisão domiciliar, é recolhimento, porque o sujeito sai para trabalhar, estudar ou desenvolver atividades específicas, mas tem que voltar para dormir. 6. Sexto caso, suspensão do exercício de função pública ou atividade de natureza econômica ou financeira, e aqui nesse caso, para evitar novas infrações. Então, o sujeito, por exemplo, está sendo acusado de praticar o crime de corrupção e ele fica, ao invés de ser preso, ele fica afastado das suas atividades públicas, não é? Evitando, assim, uma medida mais grave como a prisão. 7. Internação provisória do acusado quando ele praticou ou está sendo acusado de praticar um crime com violência ou grave ameaça e exista perícia concluindo que ele é semi-imputável ou inimputável e houver risco de reiteração criminosa por conta dessa inimputabilidade ou semi-imputabilidade. 8. Fiança, né? Ou seja, o sujeito pode ser compelido a depositar valores em dinheiro ou bens, tá? Para poder se manter vinculado ao processo. E, por último, a famosa monitoração eletrônica, né? Que normalmente aqui no Rio de Janeiro é feito por tornozeleira. Tá? Então, esses são os 9 casos de cautelares não prisionais. Tá? Essas são taxativamente os casos de cautelares não prisionais.